Novamente, bem-vindo a todos para mais uma aula do nosso canal 500 exercícios de matemática resolvidos para gabaritar no Enem. Aula 6. Eu sou o professor Nelson Fujita e nós vamos então dar continuidade às aulas anteriores, abordando a área número 1, né, do conteúdo número 1 do Enem, do conteúdo de matemática para o Enem, ok? Tenham todos, então, um bom proveito. Vamos lá. O que se quer e o que se tem? O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado no exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido, para resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Então vejam, essa é uma técnica que nós estamos repetindo desde a primeira aula, para que, ao interpretarmos o enunciado, rapidamente a gente extraia do enunciado o que é pedido e o que é dado. Isso vai facilitar muito a resolução do exercício, estabelecer uma estratégia para a resolução do exercício e ganharmos tempo, porque nós sabemos que temos cerca de apenas 3 minutos no dia da prova por questão de matemática, ok? Então vamos lá. No ano de 2016, caiu o exercício 159, que diz o seguinte: 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras: massa de fibra por massa de pão. A categoria, a marca A, diz assim: 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. A marca B registra 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. A marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. A marca D, 6 gramas de fibras a cada 90 gramas de pão. E a marca E, 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a injeção do pão que possui a maior concentração de fibras. E aí são dadas, então, 5 alternativas possíveis em função dessas 7 marcas que foram aí apresentadas. Então vamos à resolução. O que se quer? A marca de pão com a maior concentração de fibras. O que se tem? 5 marcas de pão integral com diferentes teores de fibra expressas em gramas de fibra por gramas de pão. Vamos montar então um quadro comparativo com essas 5 marcas para calcularmos o teor, por exemplo, em porcentagem de fibra em cada pão e verificar qual dessas marcas possui a maior concentração em porcentagem de fibra, ok? Então vamos lá. A marca A tem um teor de fibra de 2 gramas por 50 gramas, o que equivale a 4 gramas por 100 gramas, ok? Nessa fração, ou que equivale a 0,04, ou seja, 4%. A marca B tem 5 gramas dividido por 40 gramas de pão, o que dá 0,125 125 milésimos de teor. Multiplicando por 100, eu tenho esse resultado em porcentagem. Se eu multiplicar 0,125%, tem 12,5%. A marca C, faço o mesmo raciocínio. Então, são 5 gramas em 100 gramas, aqui até a conta é mais fácil. 5 dividido por 100 dá 0,05 ou 5%. A marca D, 6 gramas de fibra por 90 gramas de pão. Se eu simplificar 6 por 3 dá 2, 90 por 3 dá 30, então 2/30, o que é 0,066 ou 6,66%. E finalmente a marca E são 7 gramas de fibra em 70 gramas de pão, o que vai dar 7/70 ou 0,10, multiplicando por 100, 10%. Então, se nós olharmos o teor de fibra nessas 5 marcas, vamos observar que a marca B é que apresenta o maior teor de fibras, 12,5%. Alternativa correta, B. Vamos para a próxima. No ano de 2009, o exercício 180 diz assim: um médico está estudando um novo medicamento que combate um tipo de câncer em estágios avançados. Porém, devido ao forte efeito dos seus componentes, a cada dose administrada há uma chance de 10% de que o paciente sofra alguns dos efeitos colaterais observados no estudo, tais como dores de cabeça, vômitos ou mesmo agravamento dos sintomas da doença. O médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6, 8 ou 10 doses do medicamento.
de acordo com o risco que o paciente pretenda assumir. Se um paciente considera aceitável um risco de até 35% de chance de que ocorra algum dos efeitos colaterais durante o tratamento, qual é o maior número admissível de doses para esse paciente? E aí são dadas 5 alternativas, começando a primeira com 3 e finalizando a última com 10 doses. Vamos então à resolução desse exercício. Diz assim: o que se quer? Maior número admissível de doses com risco total de até 35% de efeitos colaterais. É o que o paciente assume esse risco, até 35%. Ou, inversamente, se eu descontar dos 100%, pelo menos 65% de ausência desses efeitos. Então, o que se quer é o paciente, ele quer ter certeza que ele tenha um risco de até 65% de ausência desses efeitos. Ele não quer menor do que isso. O que se tem? Medicamento com 10% de possibilidade de produzir efeito colateral a cada dose ministrada. A cada dose ministrada. Os tratamentos variam de 3 até 10 doses. Então vamos montar uma tabela e calcular dose por dose como é que se comporta esse risco de 35% ou de 10% a cada dose e até onde o paciente aceita assumir esse risco. Então vamos lá, na primeira dose nós sabemos que o risco é de 10% sobre 100% do produto. Então sobre 10% sobre 100% dá 10%, que seria o risco dele ter algum efeito residual, algum efeito colateral. Então, se eu pegar 100, que é a possibilidade total, descontar 10, ele tem, portanto, uma possibilidade de ausência de efeito, ausência de 90%, ok? Quando ele tomar a segunda dose, os 10% não vão recair sobre os 100%, vão recair sobre agora 90%, que era o risco já acumulado quando ele tomou a primeira dose. Então vão ser 10 sobre 90, o que vai dar 9. 90 menos 9 é 81%. Então após a segunda dose, essa possibilidade de ausência de efeito é 81%. Na terceira dose, serão então 10% sobre o residual, que é 81%, o acumulado aqui, que é 81%, o que vai dar 8,1% de risco. 81, que é o risco que nós já tínhamos aqui, a possibilidade de ausência dele, menos 8,1, que seria o risco, vai nos dar 72,9%. Finalmente, a quarta dose serão 10% sobre 72,9% de risco de efeito colateral. O risco acumulado, portanto, será 7,29%, e a possibilidade de ausência desse efeito será o 72,9% que eu tinha, menos o 7,29%, que vai nos dar 65,61%. Vamos ver se numa quinta dose esse risco se mantém dentro da possibilidade prevista pelo paciente. Na quinta dose, nós vamos ter 10% sobre 65,6%, que já era a possibilidade anterior, que vai dar 6,56%. Se eu descontar o 6,56% de 65,6%, vou ter 59,5%. Portanto, esse 59% o paciente não, porque já estaríamos aqui com risco de quase 40%, que é o que o paciente não quer. O paciente quer um risco de até 35%. Logo, a quarta dose está dentro do limite de 60% até pelo menos 65% ou até 35%, e a resposta correta é a alternativa B, 4 doses. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2011, exercício 145 diz assim: o consumo atingiu o maior nível da história no ano passado, sobre o café, né? Os brasileiros beberam equivalente a 331 bilhões de xícaras de café. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 ml de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café
aumentando o consumo em 1/5 do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, com a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010, e aí temos então 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? A previsão aproximada em bilhões de xícaras, para o consumo de café no Brasil em 2010. O que se tem? O consumo de café no ano de 2009, 331 bilhões de xícaras. Sabe-se que uma xícara equivale a 0,12 litros. Também espera-se um aumento de 1/5 no consumo, o que significa o seguinte: 1/5 é 0,2, ou 0,2 em porcentagem, significa 20%. Basta multiplicar 0,2 por 100, vai dar 20%. Vamos resolver pela regra de 3. Nós sabemos aqui que uma xícara de café equivale a 0,12 litros. 331 bilhões de xícaras consumirão X. É uma regra de 3. Eu sei que uma xícara de café ocupa 0,12 litros, porque é o volume de uma xícara. Então, 331 bilhões de xícaras vai dar X litros. Portanto, fazendo a multiplicação em cruz aqui, 1 vezes x igual a 331 vezes 0,12, o que daria 39,7 bilhões de litros. Porém, nós temos que considerar um aumento de 20% no aumento desse consumo. Então, nós vamos ter 0,2 vezes 39,7, que vai nos dar 7,94 bilhões. Portanto, os 20%, 7,94 bilhões, serão acrescidos ao consumo do ano anterior, do ano de 2009, 30,7, vai nos dar 47,64, ou aproximadamente 48 bilhões de litros. A alternativa correta é a resposta E. Exercício 146, 2011. Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as gastas normalmente, conforme a relação seguinte. Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos. 100 calorias gastas em 20 minutos. Meia hora de supermercado, 100 calorias. Cuidar do jardim por 30 minutos, 200 calorias. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30 minutos. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. Lavar roupas por 30 minutos, 200 calorias. Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que, em cada uma dessas atividades, gaste exatamente ou igualmente 200 calorias. A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas essas atividades? Então vamos lá, nós temos aqui então 5 alternativas possíveis, começando com 50 minutos e finalizando em 170 minutos, ok? Vamos à resolução. O que se quer? Quanto tempo a mais será necessário para completar todas as atividades, gastando 200 calorias por atividade? O que se tem? Uma tabela de gastos calóricos por atividade nessas 6 atividades distintas. Bom, vamos montar então um quadro comparativo com essas 5 atividades diferentes para vermos o que cada uma delas vai produzir e o que estaria faltando. Então, a primeira atividade é o agachamento. Diz o enunciado que em 20 minutos se gasta 100 calorias. A meta não é atingir 200 calorias por atividade. Portanto, eu tenho que dobrar o tempo para atingir a 100. Se eu já tinha 20 minutos gasto aqui, preciso de mais 20 minutos nessa atividade para totalizar as 200 calorias por atividade. Ida ao supermercado, 100 calorias a cada 30 minutos. Portanto, eu preciso de mais 30 minutos para atingir as 200 calorias. Cuidar do jardim. São 200 calorias gastas em 30 minutos. Aqui não preciso acrescentar nenhum tempo, porque essa atividade já consumiu as 200 calorias informadas. 4. Passear com o cão.
Também 200 calorias a cada 30 minutos, não vou acrescentar tempo nenhum, porque essa atividade já atingiu as 200 calorias. Atividade 5, tirar pó de móveis, são 150 calorias a cada 30 minutos. Opa! Agora, para atingir 200 calorias, vejam bem aqui, ó, eu vou precisar de 1/3 disso, 1/3 de 150 para atingir as 200, certo? 1/3 de 150 é 50. Então, 1/3 de 30 minutos é 10 minutos, uma rápida regrinha de 3, me permite mostrar que eu preciso de 10 minutos aqui para completar o tirar pó de móveis. E a sexta atividade, lavar roupas, também já está completada, 200 calorias já concluídas nesse prazo de 30 minutos. Portanto, se eu somar esses tempos aqui remanescentes que faltam, acrescentar, isso vai me dar um total de 60 minutos a mais que eu preciso fazer para completar essas atividades. E a alternativa correta é a resposta B, 60 minutos. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2011, o exercício 153 diz assim: o índice de massa corporal, o IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Então nós temos aqui uma tabela que mostra o antigo IMC, que é dado por uma relação entre a divisão da massa em quilogramas pelo quadrado da altura, em metros. Já o novo IAC, índice de adiposidade corporal, estabelece o percentual de gordura corporal calculado pela circunferência do quadril em centímetros, dividido pela altura do indivíduo, vezes a raiz quadrada dessa mesma altura, em metros, menos uma constante que é 18. Então diz assim, uma jovem com IMC 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é: item A, reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%, reduzir seu excesso de gordura em cerca de 7%, item C, manter seus níveis atuais de gordura, item D, aumentar seu nível de gordura em cerca de 1%, item E, aumentar seu nível de gordura em cerca de 27%. Então vamos à resolução. O exercício ainda dá para facilitar o cálculo, que a raiz de 3 aproximadamente é 1,7 e a raiz de 7 é 1,3. Vamos à próxima, vamos à resolução. Diz assim, o que se quer? Atitude para se enquadrar nos níveis normais de gordura corporal. Veja bem aqui no enunciado, vamos prestar atenção. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura, a atitude adequada então, a atitude adequada para se enquadrar nos níveis corporais normais dessa gordura corporal. O que se tem? As fórmulas para o cálculo do IAC, em percentagem, e o IMC. Aquela fórmula que nós já havíamos comentado. Portanto, se eu tenho uma jovem com um IMC de 20 kg por metro quadrado, tem um perímetro do quadril de 100 centímetros e uma massa de 60 kg, sendo a raiz de 3, 1,7, raiz de 1,7, 1,3, sabendo-se também que o intervalo normal é um intervalo entre 19% e 26%, vamos então calcular esse IAC. Antes de mais nada, vamos ter que determinar a altura dessa jovem. Né? Não foi dado, mas eu posso retirar, posso obter através do IMC. Vejam bem que aqui a fórmula do IMC diz assim, o IMC é a massa em quilogramas pela altura ao quadrado. Ok? Então daqui eu posso extrair a altura. Então vamos lá, se eu for isolar nessa fórmula, vamos olhar nessa fórmula aqui, altura ao quadrado, eu passo o h ao quadrado para o primeiro membro da igualdade e
passo o IMC, que está no primeiro membro, para o segundo membro, dividindo. Então vai ficar H ao quadrado igual a massa sobre IMC. H ao quadrado é massa sobre IMC, tá certo? Que é 60 quilos por 20. 60 quilos por 20, que vai dar 3. Portanto, o H é a raiz quadrada de 3, que é 1,7. Vamos agora usar esse 1,7 metro, 1,70 m. Vamos usar essa altura de 1,70 m para calcular o IAC. Então, na fórmula do IAC, nós temos aqui, ó, perímetro do quadril em centímetros, dividido por altura vezes a raiz quadrada da altura, menos 18. Então, substituindo, vai ser 100 dividido por, abrindo parênteses, 1,7 vezes raiz quadrada de 1,7, fechando parênteses, menos o 18. Toda essa expressão aqui, menos 18 no denominador. Então vai ficar 100, que é o numerador, dividido por 1,7 vezes 1,3, menos o 18. Ou, essa conta aqui vai dar 45,25 menos 18, o que vai dar em porcentagem de gordura 27,25%. 27,25% está acima do IAC normal, que é 26%. Portanto, para se enquadrar na condição de nível normal da gordura corporal, esse jovem, essa jovem, tem que reduzir em 1,25%. Os 27,25 menos 26 vai dar 1,25, ou seja, cerca de 1%, que é a resposta da alternativa D. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2010, o exercício 144 diz o seguinte: a resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre a resistência R e o comprimento L do condutor, dada a mesma seção transversal A desse condutor. Resistência R e a área da seção transversal A, dado pelo mesmo comprimento L do condutor. O condutor é o fio elétrico, tá? Só para vocês lembrarem disso, né? O fio elétrico de cobre, por exemplo, é um caso de um condutor. O comprimento L e a área da seção transversal A, dada a mesma resistência R, ou seja, o comprimento L e a área da seção transversal A, dada a mesma resistência R. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando-se as figuras seguintes. Então é dado uma tabela, um quadro, tá certo? Entre a área, a resistência R e o tamanho do comprimento do condutor. Então, chamando de A área da seção transversal, R a resistência desse pedaço de fio e o seu comprimento L, que corresponderia então à dimensão comprimento. Então, dimensão L, área da seção transversal e resistência. Ok? Então, vamos lá, continuando então. Em seguida diz assim o enunciado: as figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência R e comprimento L, vírgula, resistência R e área da seção transversal A, e entre comprimento L e área da seção transversal A, são, respectivamente, alternativa A, direta, direta e indireta, B, direta, direta e inversa, C, direta, inversa e direta, D, inversa, direta e indireta, e, finalmente, E, inversa, direta e inversa. Então, o que o exercício pede é para que a gente analise o quadro, a figura que foi nos fornecida, né? E em função dos dados do enunciado, a gente deduza quem é diretamente proporcional a quem e quem é inversamente proporcional a quem, dentre essas três grandezas consideradas: a resistência do condutor, a área da seção transversal e comprimento L. Ok? Vamos à resolução. O que se quer? A proporcionalidade existente entre grandezas elétricas. A resistência dividida pelo comprimento, a resistência dividida pela área da seção transversal e o comprimento L dividido pela área da seção transversal. O que se tem?
informações sobre o comportamento dessas grandezas. Tá? Então, de acordo com o enunciado, diz assim, a resistência R e comprimento L dada a mesma ação transversal. Diz assim que R é esse símbolo alfa aqui, quer dizer diretamente proporcional. R é diretamente proporcional ao comprimento para uma mesma seção A. Está informado na primeira observação do enunciado. A segunda informação diz que a resistência R é diretamente proporcional à área, considerado o mesmo comprimento L. E a terceira informação diz que o comprimento L é diretamente proporcional à área, considerada a mesma resistência R. Ok? Então, vamos repetir. A primeira informação, que a resistência é proporcional ao comprimento L, diretamente proporcional. Que ela é proporcional também à área, para o mesmo comprimento L. E que L é diretamente proporcional à área para a mesma resistência R. Ok? Então, vamos lá. Da figura A, dessa figurinha A, nós sabemos que o fio em que as três características dessa relação área, resistência e comprimento, num fio em que eu tenho mantido a seção A, se eu dobrar a resistência para 2R, eu vou ter um comprimento de fio 2L. Então, aqui demonstra que R é diretamente proporcional a L. É a primeira situação que aparece aqui na figura. Eu tenho um fio de área A, eu dobrei a resistência e dobrou-se também o comprimento. Né? Portanto, a resistência é proporcional a L. Dobrou o comprimento, dobrou a resistência. Dobrou a resistência, dobrou o comprimento. Da mesma figura, no centro da figura, eu tenho um comprimento aqui, L, porém um raio R sobre 2. E uma área, uma seção transversal, o dobro de A. Então, nós temos que um fio em que eu tinha ARL, eu dobrei a área, mantive o comprimento L e aconteceu com o raio, aconteceu com a resistência, dividiu por 2. Portanto, a resistência, nesse caso, não é diretamente proporcional à área, ele é inversamente proporcional à área, porque eu dobrei a área do conduto, né, do condutor, e o que aconteceu? Dividiu a resistência por 2. Então, R é inversamente 1 sobre alfa de A, inversamente proporcional à área. Na figura 3, dadas essas condições de área, resistência e comprimento, o que aconteceu? Eu dobrei a área, mantive a resistência e acabei dobrando também o comprimento, ou seja, o comprimento L é diretamente proporcional à área, porque eu dobrei a área da seção, dobrou-se o comprimento, mantendo-se a mesma resistência. Portanto, a primeira relação é direta, a segunda é inversa e a terceira é direta. A alternativa correta é a resposta C, direta, inversa e direta. Veja que é uma aplicação muito interessante, né, de relação e proporção para uma aplicação de grandezas elétricas, de grandezas físicas. Né. É importante entender as chamadas aplicações, né, da matemática e suas metodologias aplicadas à vida real, à vida profissional. Vamos para a próxima? No ano de 2016, o exercício 150 diz assim: o setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para adequar-se ao Código 93 da Lei 8.213 de 91, que dispõe: a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas na seguinte proporção. Inciso 1, até 200 empregados, 2%. Inciso 2, de 201 a 500, 3%. Inciso 3, de 500 a 1.000 empregados, 4%. Inciso 4, de 1.001 empregados em diante, ou seja, acima de 1.000, né? 1.000 e em diante, 5%. Bom, constatou-se que a empresa possui 1.200 funcionários. Ou seja, ela se enquadra no inciso 4 aqui, ó, mais de 1.000 funcionários. Dos quais 10 desses 1.200 são reabilitados ou com deficiência habilitados. Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendam ao perfil indicado no artigo 93.
o número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratada pela empresa e aí são dadas 5 alternativas. Então, o exercício que pede para se achar a quantidade de pessoas que deverão ser contratadas, que sejam, que tenham alguma deficiência, habilitadas ou reabilitadas, né? E que devam ser contratadas para atender o inciso 4 do artigo 93 dessa lei, ok? Então vamos lá. O que se quer? O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados a ser contratados pela empresa. O número mínimo. O que se tem? Uma tabela do artigo 93 estabelecendo percentuais mínimos. Número de funcionários da empresa, 1.200. Número de deficiência habilitados ou reabilitados, são 10 desses 1.200. Bom, então vamos calcular o que a empresa tem necessidade de ter conforme o inciso 4 desse artigo. 5% de 1.000 empregados acima. Então, 5% de 1.200 funcionários, 0,05 vezes 1.200 vai dar 60 funcionários com deficiência reabilitados, que ela deveria ter. Porém, ela só tem 10. Então, vamos lá. A empresa já possui 10 funcionários nessa condição e não pretende demitir nenhum funcionário para preencher esse quadro. Assim, deverá contratar 50 novos funcionários, correto? Se eu preciso de ter 60 nessa condição, de deficiência, reabilitados ou habilitados, e eu já tinha 10 nessa circunstância, eu vou precisar contratar, a empresa precisa contratar 50 novos funcionários. Porém, a aplicação da lei considerará o novo total do quadro. A hora que ele contratar os 50, o quadro já não é mais 1.200, e sim será 1.250 pessoas, 1.200 mais 50. Tá? Então, refazendo o cálculo, 5% de 1.250 vão dar 63 pessoas. Como já possuía 10 funcionários nessa condição, terá que contratar 60 menos 10, ou seja, 53 novos funcionários para atendimento da lei. E a alternativa correta é a alternativa E, 53 novos funcionários deficientes reabilitados ou deficiente habilitados. Ok? Vamos para a próxima. Exercício 175 de 2016. Ele diz assim: no tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível e o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas de escala divisória do medidor, conforme figura a seguir. Se nós olharmos a figura, aqui ele mostra 1/1, ou seja, 100% do tanque cheio, né? 1 por 1. Aqui seria o 0, tanque vazio. Aqui seria a metade do tanque, é meio. Ó. E entre meio tanque e 100% do tanque, uma parte, nós temos a metade aqui. Ó. O marcador registra uma escala, um valor compreendido exatamente no meio, entre meio e 4 quartos, vamos falar assim. Qual seria, então, o percentual entre entre meio e 4 quartos? Seria 3 quartos, não é isso? 0, 1 quarto, meio, 3 quartos e 4 quartos ou 1. Muito bem. Como o motorista conhece o percurso, sabe-se que existe até a chegada do seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187, 450, 500 e 570 do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada, ou seja, de modo a ter uma pequena margem de segurança para não ficar na estrada sem combustível? Então temos aqui 5 alternativas, começando com 570 e terminando com 150. Vamos lá. Resolução dessa questão. O que se quer? Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? O que se tem? Capacidade do tanque, 50 litros. Medidor de combustível,
3/4 de tanque. Rendimento na estrada, 15 km por litro. Vamos à resolução. Primeiramente, vamos calcular quanto de combustível inicialmente ele tinha, visto que ele não estava com o tanque cheio. Ele estava com 3/4 de 50 litros, ou seja, 0,75 vezes 50, o que dá 37,5 litros, que era a quantidade inicial do seu combustível. Se ele tem 37,5 litros aproximadamente, qual a distância que ele pode percorrer se o carro dele faz 15 km por litro? Então, vou multiplicar 15 km por litro vezes 37,5 litros, vai me dar 562,5 km. 562,5 km. Então, qual a máxima distância que ele pode percorrer com segurança? Tem que ser uma distância abaixo de 562. Ele não pode, por exemplo, pensar em 570 ou 600. Então, abaixo de 562. Se olharmos a alternativa aqui, a primeira abaixo de 562 é 500 quilômetros com segurança, e a resposta correta é a alternativa B. Vamos para a próxima. No ano de 2016, o exercício 180 diz o seguinte: a London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ele também é conhecida como Roda do Milênio. Também conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro, destacado na imagem, da Roda do Milênio, e esse respondeu que essa roda tem 443 pés. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metros? E são dadas então 5 alternativas, começando com 53 e indo até 145. Vamos lá. O que se quer? A medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro. O que se tem? Uma tabela de conversão. Bom, antes de mais nada, o diâmetro em pés. Informado, quando o turista perguntou, estava no Londrina, ele falou que é a altura, o diâmetro, 443 pés. Esse diâmetro aqui, que seria, no caso, a altura máxima dessa roda. 443 pés. Foi dado também o fator de conversão, que um pé vale 12 polegadas, 12 inches em inglês, né? Um feet igual a 12 inches, e um inch, 2,54 centímetros, ou seja, um pé são 12 vezes 2,54 centímetros, que vai dar 30,48 metros. Então, para resolvermos esse exercício, vamos ter que usar a regra de 3. Sabemos que um pé corresponde a 30,48 centímetros. Logo, 443 pés corresponderão a x. X vezes 1 igual a 443 vezes 30,48, que é a forma de se resolver a regra de 3 utilizando a multiplicação em cruz. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar 13.502 centímetros. Lembrando que para transformar esse resultado em metros, tem que transportar a vírgula aqui 2 casas à esquerda, 1, 2, vai dar 135,02 metros, e a alternativa correta é a resposta D, 135 metros de altura. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, o exercício 145 diz assim: o LIR-A, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, consiste no mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LIR-A é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIR-A
de 5 bairros que apresentaram um maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram: então, o primeiro grupo, o primeiro bairro considerado, tinha 14 imóveis com foco de mosquito em 400 imóveis do bairro. O segundo, 6 imóveis com foco de mosquito em 500 imóveis no bairro. O terceiro, 13 imóveis com 520 imóveis no bairro. O quarto, 9 imóveis contaminados com foco de mosquito em 360 imóveis. E, finalmente, o quinto, 15 imóveis com foco de mosquito em 500 imóveis no bairro. O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice desse LIDA. As ações de controle iniciarão pelo bairro, temos aqui 5 alternativas possíveis, de 1 até 5. Vamos à resolução. O que se quer? O bairro em que ocorreu o maior índice do LIDA. Esse levantamento rápido do índice de infestação é legítimo. Como é que é feito esse levantamento? Eles entram no bairro, contam a quantidade de lotes de imóveis que tem e verificam nesses lotes quantos estão contaminados ou onde eles vão encontrar foco do Aedes aegypti. Então, aí temos uma tabela, né? Então a resolução seria montar um quadro comparativo nesses bairros e verificar em qual deles, percentualmente, por exemplo, falando, temos o maior índice de infestação, maior porcentagem de infestação. Então, o bairro número 1, o levantamento localizou 14 imóveis contendo focos desse mosquito. E isso dentro de um espaço amostral, dentro de um total de 400 lotes. 400 lotes. Portanto, 14 lotes infestados sobre 400 vezes 100 vai me dar o percentual de infestação. Então, 14 dividido por 400 vezes 100 vai dar 3,5%. O bairro número 2, foram encontrados 6 imóveis com esses focos de um lote de um total de 500 imóveis. Então, 6 dividido por 500 vezes 100 vai dar 1,2%. O terceiro, foram encontrados 13 imóveis com 520 imóveis no total. 13 dividido por 500 vezes 100 vai dar 2,5%. O quarto, 0,9, 9 imóveis com focos em 360. 9 por 360 vezes 100 deu 2,5%. Finalmente, o quinto bairro, foram encontrados 15 imóveis com esse foco em 500 no total. Portanto, 15 dividido por 500 vezes 100, 3%. Então, se nós analisarmos esses percentuais, vamos verificar que o índice de maior infestação ocorreu no lote 1, no bairro 1. Então, resposta 1. Tá? As ações de controle devem se iniciar pelo bairro de maior infestação, que é o bairro 1. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, o seguinte exercício, 138, diz o seguinte: de forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral uma marcação do tipo ABC barra DE R maiúsculo FG, como, por exemplo, 185 barra 65 R15. Essa marcação identifica as medidas do pneu da seguinte forma: ABC, os 3 primeiros algarismos, é a medida da largura do pneu em milímetro. Por exemplo, nesse exemplo foi dado aqui, 185 milímetros é a largura do pneu. DE, a medida seguinte, DE, é igual ao produto de 100 pela razão entre a medida da altura em milímetros e a medida da largura do pneu em milímetros. Ou seja, esse número é uma razão, é uma fração entre a altura em milímetros e a largura também em milímetros, H sobre L. R, essa letra R, significa radial. FG minúsculo, em seguida, que aparece aqui, FG, é a medida do diâmetro interno do pneu em polegadas. A figura ilustra as variáveis relacionadas com esses dados. Então, tem aqui a largura, a altura, certo? O diâmetro interno. Bom, o proprietário de um veículo precisa trocar os pneus do seu carro e, ao chegar a uma loja, é informado por um vendedor que há somente pneus com os seguintes códigos, todos com aro 15, 7, R15, 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 R15.
Analisando juntamente com o vendedor as opções de pneus disponíveis, concluí que o pneu mais adequado para o seu veículo é o que tem a menor altura. Desta forma, o proprietário do veículo deverá comprar o pneu com a marcação. Então, são essas 5 marcações que foram citadas, e nós temos que identificar aquela em que o pneu tem a menor altura, essa altura aqui do pneu, menor altura. Ok? Vamos lá. O que se quer? A marcação correta do pneu radial de menor altura. O que se tem? Uma marcação genérica nesses pneus do tipo ABC, D, R, FG. Sendo ABC largura, DE a razão vezes 100 da altura do pneu sobre L, H em milímetros, L em milímetros, R radial, FG a medida do diâmetro de polegadas. Então vamos montar uma tabela comparativa de cada pneu de aro 15 para resolvermos essa questão. Então, o primeiro tipo de pneu A, se nós olharmos no enunciado A, A 205/55R15. O primeiro pneu A, então esse 55 é o diâmetro, é a relação DE. A largura L é 205 milímetros. 205 é a largura. Eu sei que, se eu quiser achar a altura, veja bem, eu sei que DE é 100H dividido por L. Se eu quiser achar o H, eu tenho que passar o L para lá multiplicando, fica L vezes DE, e dividir por 100. Então, o H será L vezes DE dividido por 100. Então, nesse caso, o H é 205. 205. O DE é 55. Se eu multiplicar esses dois e dividir por 100, vou achar 112,75 milímetros, que seria a altura H desse primeiro pneu. O segundo pneu, o DE, a medida DE é 65 e a largura 175. 175, que é a largura, e DE 65. Para achar a altura, uso essa mesma fórmula. Eu pego o L vezes o DE, o L, a largura, vezes o DE, divido por 100. Vamos encontrar 113,75 milímetros. Faço assim sucessivamente. Para o C, 75 vezes 75 vezes 175 dividido por 100. O quarto, 80 vezes 175, 80 sobre 100. E o quinto, 60 vezes 185 dividido por 100. Vou achar a última alternativa, como aquela alternativa que eu tenho a menor altura. Ou seja, no tipo E, e o pneu escolhido deve ser o 185/60, raio 15, R15. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2016, o exercício 169, ele diz assim: o censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo Censo Demográfico Brasileiro nos anos de 1940 e ano 2000, referentes à concentração da população total na capital e no interior, nas 5 grandes regiões. Então temos aqui uma tabela, as 5 grandes regiões que são apontadas são Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, tá certo? E aqui a população residente nessas regiões e na capital e interior. Vamos à pergunta. O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais, estamos falando desse quadro aqui, capital, da região Nordeste, estamos falando do segundo quadrinho aqui, região Nordeste, é esse aqui, ó, esse quadrinho aqui, que tem 1.270.000 e 10.160.000, né, de 1940 até 2000. Então, quer saber qual é a percentagem mais correta de aumento nessa capital da região Nordeste. Vamos à resolução. O que se quer? Percentual do aumento da população na capital da região Nordeste entre 1940 e 2000. O que se tem? Uma tabela comparativa dos censos de 1940 e 2000.
Vamos à resolução? Olhando aquele quadro que nós citamos, na região Nordeste, o quadro mostra 1.270.729 habitantes em 1940, evoluindo para 10.162.346 em 2000. Percentual de aumento, como é que calcula? Eu pego esse total aqui, de 10 milhões, e divido por 1.270.000. Vou achar esse número 7,997, ou seja, cerca de 8 vezes mais. Se é 8 vezes mais, houve um aumento de 700%, correto? Se fosse 1, não houve aumento. Se fosse 2, houve aumento. Seria um aumento de 100%. 3, 200%. 8, 700% a mais. E a resposta correta é a resposta D. Então, cuidado que aqui tem uma pegadinha. Porque ao fazer essa divisão e achar o número 8, nós somos quase que induzidos a responder um aumento de 800%. Não. O aumento foi de 700%. Deu 8 vezes, porque eu tenho que descontar daí o meu 100 que eu tinha anteriormente. Então, eu tinha 100, aumentou mais 700, vai dar 800. Ficou claro? Muito bem. Com isso, nós encerramos, então, a lista de exercícios resolvidos para hoje. Nós abordamos mais um lote, usando razão, proporção, regra de 3, porcentagem, interpretação de fórmulas e tabelas, enfim, um lote de bons exercícios que tem caído em grande número nas provas do Enem. Espero que todos tenham aproveitado e até a uma próxima aula. Espero que todos retornem para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês.